Amanhã teremos simplesmente o jogo mais esperado dessa fase de grupos do Mundial de Clubes, dessa Copa do Mundo de Clubes, que é Botafogo e Paris Saint-Germain. Botafogo e PSG, cara, jogo difícil pro Botafogo, mas tem um ponto positivo, né? O Botafogo tá enfrentando o atual campeão da Champions League. Se o Botafogo vencer o Paris Saint-Germain, é sinal de que o Botafogo pode vencer qualquer time no mundo. E eu acho que os jogadores do Botafogo, acima de qualquer outra coisa, precisam desfrutar desse momento. O Botafogo tem que jogar futebol. É claro, tomar os cuidados, tomar as precauções, mas quando o Botafogo tiver a posse de bola, tentar jogar futebol contra o Paris Saint-Germain. E hoje eu vou te mostrar qual deve ser essa escalação do Botafogo definitiva para o confronto contra o Paris Saint-Germain. Segunda-feira eu trouxe um vídeo aqui no canal dando a minha opinião do que eu acho que o técnico Renato Paiva faria nesse time do Botafogo contra o PSG. Agora eu vou dar a informação para vocês, as informações que saíram no Globo Esporte, na mídia em geral, de como ele deve escalar esse time do Botafogo para o confronto contra o Paris Saint-Germain, e também qual é a escalação que o técnico Luiz Henrique vem colocando em campo no Paris Saint-Germain, para você já ficar sabendo. Beleza? Bora pro vídeo, irmão. Botafogo e Paris Saint-Germain, e segundo as notícias que vem saindo aí nos últimos dias, nos portais da mídia, Globo Esporte e tudo mais, essa deve ser a escalação do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Botafogo deve vir com o John no gol, Vitinho na lateral direita. A dupla de zaga é Jair e Alexander Barbosa, então não teremos 3 zagueiros. Alex Telles vai ser o lateral pelo lado esquerdo. Isso aqui é uma certeza. Esse sistema defensivo do Botafogo é uma certeza que vai para o jogo. Na ponta direita, na meia direita na verdade, né, o Arthur deve ser mantido como titular, Marlon Freitas titular, Gregore titular também. Gregore que terá um papel muito importante, ele e Marlon Freitas nesse meio de campo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. E aí o Botafogo terá o Savarino como titular para ser esse meia de maior ligação, para você não abdicar completamente de atacar o adversário. O Igor Jesus como centroavante no ataque. Esse pode ser a peça-chave para a vitória do Botafogo. O Igor Jesus é um atacante com muita capacidade técnica, muita qualidade para marcar gols, tem jogo aéreo, tem jogo por baixo, e o Botafogo precisa apostar bastante no Igor Jesus para tentar sair vencedor desse confronto. E aí o Mastriani será sacado do time, isso é certeza, para a possível entrada do Cuiabano para proteger mais esse lado esquerdo. Mas também existe a possibilidade da entrada do Alan no time do Botafogo. E aí, quais seriam as diferenças? Com o Alan, você pode sim jogar com o Alan marcando aqui mais por esse setor na esquerda, como ele já jogou inclusive até contra o Santos. Mas pode ser que ele vá para um tripé de meio campistas e buscar, quem sabe, marcar aqui mais em 4-5-1 ou em 4-3-3, dependendo das ocasiões. Ele pode deixar esses 3 jogadores aqui mais na frente no time do Botafogo. Aí ele voltaria a abrir o Savarino pelo lado, Igor Jesus como centroavante e o Arthur caindo mais pelo lado direito. E aí você teria um tripé de meio campistas, se for a entrada do Alan no time, com Marlon Freitas, Alan e Gregore, para trazer um pouco mais de sustentação no meio de campo e você não ficar em inferioridade numérica, tendo em vista que o PSG joga em um 4-3-3, mas na hora de atacar o PSG tem o Fabian Ruiz pisando na última linha, tem o Hakimi pisando na última linha. Então, para ele tentar neutralizar, ele poderia vir com esse tripé de volante no time do Botafogo, trazer um pouco mais de sustentação e até você tentar gerar mais jogo por dentro também. Você ter uma maior posse de bola, você ter homens livres no meio de campo para receber essa bola e tentar fugir da pressão. É uma possibilidade. Ele também pode marcar em um 4-4-2, como eu falei, se ele colocar o Cuiabano no time, o Cuiabano aqui mais aberto, vai baixar um pouquinho mais o Arthur, junto com o Marlon Freitas e o Gregore, e vai deixar o Savarino e o Igor Jesus aqui mais na frente, como essa dupla de ataque para tentar pressionar um pouco mais os homens da bola do PSG que estiverem saindo jogando, a linha de 3 do PSG. É uma possibilidade, aí o Botafogo marca um bloco mais baixo de marcação. A outra possibilidade seria ele sacar o Savarino do time e colocar o Alan e colocar o Cuiabano, e aí ele iria realmente para marcar dessa forma aqui, com essa linha mais de 5 no meio de campo, colocando 3 volantes, mais 2 jogadores para fecharem aqui pelos lados do campo. E talvez, se ele for entrar realmente para se defender, faça mais sentido um Cuiabano ao invés do Savarino aqui. Um Cuiabano até ter mais força de velocidade para contra-ataque. Mas eu acredito que ele não vai abdicar do Savarino no time, para não deixar completamente de jogar bola e ter o Savarino marcando como essa dupla aqui de ataque, mas na hora que tiver a bola o Savarino baixando um pouquinho mais para funcionar como um meia central aqui no time do Botafogo e tentar ter 4 homens no meio de campo. Aí você pode ter o Marlon Freitas,
o Gregory sustentando um pouquinho mais o Savarino e o Alan. Dessa forma que você poderia formar um losango no meio de campo do Botafogo para você ter uma estrutura maior para tentar ter algum controle no meio de campo de posse de bola e você não abdicar totalmente de jogar. Eu falei da importância do Botafogo, das bolas paradas do Botafogo. O Botafogo é forte de cabeça em bolas paradas, tem bons cabeceadores, e também do Igor Jesus marcar gols de cabeça. E é muito importante o Igor Jesus conseguir fazer um pivô contra os zagueiros do PSG e prender essa bola lá na frente para tirar o Botafogo de afogo em algum momento da partida. Então essa é a provável do Botafogo, a saída do Mastriani e a possível entrada de Alan ou Cuiabano no time titular do Botafogo. E aí você tem algumas formas de tentar neutralizar o PSG. O PSG titular base é Donnarumma no gol, Hakimi na lateral direita, Marquinhos e Pátio na dupla de zaga, Nuno Mendes na lateral esquerda, Vitinha, João Neves e Fabinho Ruiz formando esse tripé de meio campistas do Paris Saint-Germain, Doué jogando mais aberto pela ponta direita, Kvaratskhelia jogando mais aberto pela ponta esquerda e provavelmente o Gonzalo Ramos jogando como esse centroavante, já que o Dembélé não deve jogar essa partida. Esse é o provável time do Paris Saint-Germain. Se o Botafogo conseguir tirar esse peso, um possível medo de enfrentar o Paris Saint-Germain, pode tentar jogar, cara. Não existe impossível no futebol. A gente vê em vários momentos aí, por exemplo, o Paris Saint-Germain se complica também contra times, digamos que mais fracos na França. É claro que eles nadam de braçada lá no campeonato francês, são campeões com rodada de antecedência, mas cada jogo é um jogo. E eu acho que o Botafogo vai dar a vida nesse confronto. O Botafogo vai estar querendo correr muito. E essa questão do Botafogo estar querendo correr muito, querendo se entregar muito, talvez mais do que esse time do PSG, pode ser um diferencial. A vontade do time do Botafogo de vencer esse jogo. E claro, jogar muito organizado, muito compacto, os jogadores se ajudando muito em campo, acreditando em si. Ter aquele vestiário forte antes do início da partida também faz toda a diferença. E que os líderes desse time do Botafogo consigam passar confiança para os demais. O Botafogo tem algumas alternativas interessantes no banco de reservas. Agora, esse jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain, mesmo que o Botafogo perca esse confronto, que o Botafogo não perca de um placar muito grande, para o Botafogo poder, quem sabe, jogar por um resultado de empate na última rodada contra o Atlético de Madrid, que é um adversário bem mais acessível que o Paris Saint-Germain. A gente está vendo como é que os times brasileiros, os times sul-americanos, vêm fazendo confrontos o tempo todo difíceis contra os adversários europeus. É claro que agora, a gente falando de Paris Saint-Germain, a gente está falando do time mais forte da Europa no momento, o campeão da Champions League. Então complica mais você equilibrar essa partida. Agora, contra o Atlético de Madrid, é um time forte também, mas já dá para o Botafogo tentar algo diferente. Então minimizar danos nesse jogo, claro, jogar para ganhar, porque é uma camisa pesada, é o Botafogo contra o Paris Saint-Germain. E é isso, cara, essa é a minha análise aí desse jogo. E também é provável a escalação do Botafogo, a saída do Mastriani para a possível entrada de Alan ou Cuiabano no time titular do Botafogo. Essa deve ser a escalação do Glorioso para esse confronto, que em tese pode até entrar com a formação em um 4-2-3-1 ou um 4-4-1-1. Depende de como você for chamar esse time aí do Botafogo. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Grande abração do Francesco. É nóis e fui!